Ai, não foi, peraí. Será que não vai? Ai, esses meus computadores aqui, eu vou te falar, viu? Fazer essas gravações ultimamente aqui tá sendo uma luta, viu? Agora foi. Vou pôr o play, tá, gente? Números, capítulo 3. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando no deserto do Sinai estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos, e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi, e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada, e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda, e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés: os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. Agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias, todos os do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm os nomes deles. Gerson tinha 2 filhos, Libni e Simei. Coate tinha 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Musi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm os nomes deles. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libni e de Simei. O número total das pessoas do sexo masculino, contadas uma por uma, da idade de 1 mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda, no lado oeste. Eliasaf, filho de Israel, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda e do altar, e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Coate era formado pelas famílias de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, foi de 8.600. E essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de famílias, isto é, os coatitas, acampava no lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder dos chefes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Musi. O número total das pessoas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, foi de 6.200. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas acampavam no lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases, estacas e cordas.
Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda, no lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, conforme os grupos e famílias. O total foi de 22 mil. O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles, eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total dos que foram contados de 1 mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas e os animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. De acordo com a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia mandado. Vamos lá, né, gente? Vamos para os comentários. Deixa eu fechar essa tela. Só um minutinho. Aí. Agora sim. Então, vamos de comentário aqui desse estudo, né? Agora, esse capítulo também vai trazer bastante aprendizado aqui pra gente, né? Então, ele, assim, é um capítulo que a gente vê toda a estrutura, a ordem que foi estabelecida por Deus, né? Para os levitas e para os sacerdotes. Então, ele é um capítulo bem importante, né? Pra gente entender, principalmente, a questão do papel e a importância dos levitas, porque eles eram os responsáveis ali, né? Por cuidar de tudo ali do tabernáculo. Então, e a gente também vai vendo, né, nesses capítulos, toda a seriedade dessa função deles, né? A gente vê que, assim, nosso Deus é um Deus de ordem, né? E tudo assim, cada um tinha ali a sua função. E essa função deles era uma função muito linda, né? Então, a gente vê toda uma leitura bem, assim, detalhada do capítulo, né? Que vai trazendo todos os aspectos ali bem significativo com referência à organização, né? Tanto bem referente ao culto e da organização toda que eles tinham que fazer no Antigo Testamento. Então, e aqui é muito enfatizado a questão da obediência, é muito enfatizado também a dedicação que tinha que ter no serviço, nesse serviço, né? Nesse serviço divino. Então, a gente vê, assim, algumas das principais, eu vou comentar 4 que tem nesse estudo aqui, 4 principais informações que a gente vai ver aqui nesse capítulo 3, aqui de Números. Então, a gente começa vendo ali da descendência de Arão. Então, a gente vê lá do versículo 1 ao 4, a gente vai ver toda a questão apresentando os filhos de Arão e a sua ordenação sacerdotal. Aí um segundo ponto importante que a gente vê aqui é a função dos levitas, que a gente vai ver lá do versículo 5 ao 10, toda a designação dos levitas para auxiliar os sacerdotes e cuidar do tabernáculo. Aí a gente vê também, depois do capítulo, um terceiro ponto aqui, um dos 4, né, que eu vou citar principais pontos. O terceiro é a contagem e a distribuição dos levitas, que a gente vai ver lá do 14 ao 37. A gente vê todo o detalhamento dos clãs levitas e as suas responsabilidades específicas, e
Quarto ponto é a substituição dos primogênitos, né? Então a gente vê lá do 40 até o 51 que os levitas como substituto dos primogênitos israelitas, né? Então aqui eles enfatizam a propriedade divina sobre os primogênitos. E aí, antes da gente fazer mais alguns comentários, eu vou só compartilhar rapidinho, que aqui na minha Bíblia tem um... Ah, ele saiu da tela aqui. Na minha Bíblia tem um mapinha, só pra gente... Eu sou bastante visual, né? Às vezes assim, gente, eu vou ouvindo o negócio, se eu não parar e grifar, escrever, ou ver o mapa, eu não entendo. Entrar nesse, eu quero mostrar um mapa para vocês, acho que vai ter que ser pelo celular. Cadê? Compartilha a tela. Então, que eu tava comentando aqui, né, que eu sou muito visual, assim, eu preciso ver o negócio ali, se não ficou ouvindo, e quando você vê, você já, o raciocínio, você já tá com a cabeça em outro lugar, não sei se vocês são assim, porque, gente, eu sou uma coisa de louco. Falo, Senhor, ainda bem que o Senhor conhece sua filha, né, e vai me trazendo, assim, ferramentas para eu conseguir estudar de um jeito que depois eu vou entendendo o que eu tô estudando, porque, olha só, por Deus, minha mente vai, assim, vagando. Aí, enfim, essas coisas aqui me ajudam, ó. Vê se pra vocês tá dando pra ver. Tá, mas não tá bom, né? Porque ele tá virado. Eu nunca sei o lado certo pra eu deixar preparado. Só a hora que eu abro aqui que eu descubro. Eu vou só virar aqui pra vocês ver se melhora, ó. Eu tava aqui falando e depois eu vi que eu caí, né? Que doida, vamos lá. Então aqui, ó, um mapinha pra gente, só pra gente conseguir ter esse visual aqui. Será que vocês estão vendo? Eu não tô vendo nada. Se alguém quiser compartilhar aí, vocês estão vendo alguma coisa ou não? Porque agora eu já não sei. Eu caí aqui, agora eu voltei. Estamos vendo, mas ele tá de Então, cabeça. Tá... mas dá pra virar aí, né? Qualquer coisa, isso. né? Tá, eu não sei porque que o negócio não tá indo. É que tem dia que é fogo, viu? Mas tudo bem. Então, assim, ó, aqui a gente vê lá no meio, no centro, a gente vê a tenda, né? A tenda de encontro. Então, todo o tabernáculo ali. Então, você vê que esse capítulo ele escreve como que o arraial ele estava organizado e como que era a ordem que as tribos tinham que marchar. Então, a gente vê sempre ali no centro o tabernáculo. E aí nós vamos ver que ao redor do tabernáculo ficam sempre os levitas, né? Que eles que são responsáveis ali por toda a organização, eles que cuidam de tudo ali, né? Até nem poderia, outras tribos não poderia, que fala que se outros se achegassem ali, era morte, né? Então a gente vê aqui, ó, a gente vê levitas. E aí, só coloquei aqui para vocês verem a sequência. Aqui mais um pouquinho embaixo, ele mostra, né, as 12 tribos aqui por nome de cada um. Então, só para a gente quis trazer aqui só para trazer esse visual, que eu acho que é bacana, né? Então, a gente vê que os levitas, eles que guardavam o santuário, né? De instruções dos leigos não autorizados. Então, a gente vê que depois dos levitas, ficavam acampados as tribos leigas. Então, as 12 tribos, elas foram divididas em 4 grupos de 3, né? Que a gente consegue ver aqui. Então, são 4 grupos de 3. Que a gente vê aqui, ó, pensando Bom, enfim, eu não vou citar os nomes porque vocês estão vendo aí, né? É só para trazer essa curiosidade mesmo. Deixa eu ver aqui, tem uma outra. Deixa esse aqui para daqui a pouco. Daqui a pouco eu comento desse aqui. E aí, gente, então assim, ele é um capítulo que ele vai trazendo bastante detalhamento, né? Só pra gente entender, assim, o contexto, né? A gente entendendo o contexto histórico, né? Que a gente vê que eles estavam inseridos ali numa jornada, né? Dos israelitas pelo deserto. Então a gente veio lendo o Êxodo, né? Então a gente vê após o Êxodo do Egito e antes da entrada ali na Terra Prometida. Então esse é um período que é muito crucial para a formação da identidade israelita, né? Então a gente tem que sempre trazer essa lembrança de que era um povo que estava lá no Egito, que tinha
foram nascidos há 400 e poucos, mais de 400 anos lá, né? Então eles estavam acostumados com toda aquela cultura de lá. Então a gente tem que entender esse contexto de que Deus estava formando ali uma nova nação, né? Então Deus estava ali trazendo uma formação da identidade para esse povo, né, de Israel. E estava assim trazendo toda a consolidação das práticas religiosas, que também, né, tudo era novidade para eles. Então a gente vê que, assim, esse livro de Números, né, que faz parte do Pentateuco, que a gente sabe que os 5 primeiros livros ali, né, o Pentateuco, a Torá, que é essencial para a gente compreender toda a estrutura e a organização da comunidade israelita, especialmente em relação ao serviço divino, né, ao culto a Deus, ao serviço divino. Então, assim, a gente vê que aqui nesse capítulo 3 tem uma função dupla, né, que estabelece um sistema de organização religiosa e reforça o que é a santidade e a seriedade do serviço de Deus. Então, as instruções detalhadas sobre a função dos levitas e dos sacerdotes, eles refletem o quê? A preocupação com a ordem, com a pureza. E aí, né, gente, tem vários detalhes aqui, que aí eles vão falando do papel do levita, aí depois a gente vê toda a importância da consagração, a gente vê também, tem todos os detalhes das tarefas, né? As tarefas que tinha os gersonitas, as tarefas deixa eu ver o nome de cada um aqui, dos coatitas, dos meranitas, enfim, aí tem tudo que detalhadinho. Mas o que eu vou trazer para a gente poder, de repente, também avançar para o próximo, cadê aqui? Saiu da tela. O que a gente pode aprender? Isso que eu queria trazer pra gente. O que a gente pode aprender com esse capítulo aqui, né? Então, que ele é um capítulo rico, que vai apresentar essas organizações, as responsabilidades, né, de cada um no tabernáculo também. Agora, o que a gente pode aprender? Trazer algumas lições. Organização e responsabilidade, o primeiro ponto. Então, a gente vê que aqui a distribuição detalhada das tarefas entre os clãs levitas ensina sobre a importância da organização e da responsabilidade no serviço a Deus e à comunidade. Então, o que a gente vê é que nosso Deus é um Deus de ordem, né? Eu venho observando sempre a minha vida, quando eu vejo que eu estou muito bagunçada, desordenada, eu já logo paro e falo assim, não, peraí, preciso me ordenar, preciso me organizar, porque o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Então, quando a gente está tudo desordenado, tudo bagunçado, primeiro que assim, a gente percebe até por lugares, né? Quando a gente está num lugar muito desordenado, a gente não sente muita paz ali, não fica aquela coisa, cabeça atordoada, não sei pra vocês, mas até a cabeça fica atordoada, eu não consigo nem pensar direito quando eu tô assim, se eu tô na minha mesa de trabalho, assim, tá tudo bagunçado, eu não consigo, eu preciso chegar, arrumar tudo primeiro, deixar tudo ordenado, e aí eu vejo que assim, nosso Deus, quando fez a criação, a gente viu que ele fez no primeiro dia algumas coisas, no primeiro dia teve as coisas do primeiro dia, do segundo, do terceiro, quarto, cada dia teve a sua coisa a ser feita. Às vezes a gente quer dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente não dá conta de nada, né? Então a gente vê que o Senhor, para ele colocar algo na nossa mão, a gente precisa primeiro dar conta daquilo, aí depois ele vai lá e te dá mais, né? Então a gente vai, um pouquinho que ele nos dá, a gente vai, faz, honra, dar conta daquilo para que ele possa nos abençoar com mais coisas né, e dando mais coisas. Então eu vejo que a nossa vida também tem que ser ordenada, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, né? E aí um outro ponto que a gente pode, de aprendizado para esse capítulo, é a importância da obediência e da reverência, né? Então até a gente trazer aqui a lembrança da história ali de Nadab e Abiú, né? Que nessa história ressalta a necessidade de obedecer, assim, as instruções de Deus, rigorosamente, né? Obedecer rigorosamente as instruções de Deus, demonstrando toda a santidade no serviço divino. Então, só para a gente relembrar, não sei se vocês lembram, lá em Levítico 10, que fala da história deles, né? Que lá em Levítico 10, eu não vou conseguir compartilhar aqui na tela, mas vou só ler aqui. Lá no 10, que ele fala o seguinte, que Nadab e Abiú, que são quem? Os filhos de Arão, eles tomaram cada um o seu incensário, e eles puseram fogo, tô lendo aqui, ó, cada um seu incensário, eu tô lendo o capítulo 10, tá? Puseram-lhe fogo e incenso sobre ele, trazendo fogo estranho perante o Senhor, contrariamente àquilo que ele ordenou, contra aquilo que ele expressamente ordenara. Então saiu fogo da presença do Senhor que os consumiu. Então, né, gente, a gente vê assim a importância da gente seguir
em detalhes, né, rigorosamente as instruções do Senhor. Ontem até o pastor comentou, assim, um pouco sobre isso, e por vezes a gente tem um pouco de receio de ouvir o que Deus vai nos dizer, né, porque por vezes o que ele vai dizer não é o que a gente quer. Já aconteceu alguns, acredito que com vocês também, mas comigo já aconteceu algumas vezes de falar, ai meu Deus, acho que eu não quero nem orar sobre isso, porque assim, vai que o Senhor me fala para fazer outra coisa. Eu queria tanto fazer isso, entendeu? A gente é assim, esses dias eu tava com o Mateu andando aqui no prédio, segurando na mãozinha dele, né, que ele tá andando, mas assim, começou a andar recente, então tropeça toda hora, cai, e assim, aquela coisa. Então a gente tava andando aqui no prédio, e eu dando mãozinha para ele, e a gente precisava ir em direção ao carro, foco pro carro. Só que ele, distraído, né, gente? Ele quer olhar o parquinho, viu a grama, aí ele viu um negocinho no chão, quer pegar. E aí eu fico pensando que nós, por vezes, somos como uma criança, né? O Senhor segurando nossa mão, apontando a direção. Olha, filho, vai nessa direção, vem comigo que eu te levo. Eu vou te conduzir nesse caminho. Só que nós, por vezes, nos perdemos, né? Olhando assim. Aí fiz uma analogia, assim, né? Naquela situação, Deus foi mostrando para mim, olha só, tá vendo ele olhando aquela graminha? É tipo vocês distraídos com o pecado, né? Aí a gente vai, distrai com uma festa, distrai com a novela, distrai com não sei o que na TV, distrai com uma conversa que não leva a coisa nenhuma, aquela conversa boba, vazia, que não leva coisa nenhuma, que não edifica nada, né? E aí vocês estão aqui, ó, às vezes, o Senhor querendo te conduzir, querendo nos conduzir para o alvo, para um objetivo que Ele tem, para um plano que Ele tem para nossa vida, para um propósito, e nós estamos, às vezes, distraídos com um monte de coisa nada a ver, né? Então, muitas vezes a gente cai nessas desobediências, a gente cai em pecados que não era para a gente ter caído, né? Porque estamos distraídos. E aí eu me via naquela situação com meu filho, assim, meu filho, vamos para lá, filho, não é aqui agora, depois. E ele querendo mudar o caminho, me puxando para o outro lado. E eu, não, volta. Só que o Senhor, ele é muito gentil, ele não vai pegar e nos obrigar a ir para aquele caminho, né? Então, olha só, eu tô te dizendo, vem comigo, que vai ser muito melhor esse caminho, que eu tô te sustentando aqui. Mas a gente na desobediência, e aí a gente sofre por conta da gente desobedecer, né? Então, às vezes a gente vê esse povo do deserto, que era para eles, para ser uma jornada de 11 dias, 11, 12 dias, se eu não me engano, acho que 11, e se tornou 40 anos por conta de tanta desobediência, né, tanta murmuração, e assim somos nós por vezes na nossa vida também, né, o Senhor, ele quer nos abençoar com algo, ele tem um plano para nossa vida, ele tá dando as mãos aqui pra gente, dizendo, filho, vem pra cá, e a gente tá distraído olhando para outra coisa, né, então, assim, outra coisa que, enquanto eu estava lá com o Mateu, assim, andando, por vezes ele tropeçava e caía. Mas como eu estava segurando ele, eu conseguia dar aquela levantadinha nele, assim, ele até dava aquela caidinha, encostava o joelho, mas ele não se machucava, né? Ele dava só aquela leve raladinha. E eu vejo que nós somos assim também com o Senhor, né? A gente vai, às vezes, porque a gente distraiu, a gente não viu aquele buraco, aquela pedra no caminho, a gente não viu, ele não viu, o Mateu estava olhando para a grama e ele não viu o ralo que tinha, aí ele tropeçou. Mas eu estava ali cuidando, de qualquer forma eu estava ali, aí eu levantei, ele não se machucou tão feio, sabe? Ele deu aquela raladinha, mas não se machucou tão feio. Eu vejo que o Senhor é assim. Filha, você tá distraída, né? Envolvida no pecado, tendo conversa que não faz sentido, tá indo por um caminho que não é o caminho que eu tô te dizendo, mas ainda assim eu tô aqui cuidando de você. Ainda assim eu tô aqui te livrando de todo o mal, né? Vão ter consequências, vai dar aquela raladinha, mas ainda assim eu tô aqui. Imagina se você vier em obediência comigo, como é que vai ser essa jornada, esse trajeto. Não vai ter nenhum desafio? Claro que vai ter, mas eu tô aqui segurando você. A hora que você cair, eu te levanto. A hora que você cair, eu te levanto. A hora que você cair, eu te levanto, né? Então, realmente, que a gente possa, com essas leituras, né, trazer para a gente essa consciência de quanto a gente precisa se santificar, de quanto a gente precisa se libertar do pecado, para que a gente possa seguir em obediência ao que o nosso Senhor está pedindo para a gente, né? Para que a gente possa seguir em obediência, porque
os pensamentos dele são bons sobre nós, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que os planos que ele tem para nossa vida são melhores. Então, por vezes, às vezes eu falo assim, meu Deus, eu tenho até medo de orar, porque eu tô pensando que vai que o Senhor me dá um outro direcionamento. Por vezes nós temos medo, né? Porque a gente tem medo do novo, a gente tem medo, a gente quer segurança, o ser humano quer segurança, mas a nossa segurança é o Senhor, né? É o Senhor. E não é simples a gente mudar essa nossa mentalidade, né? Não é simples, mas é o caminho, e que essas leituras que a gente vem fazendo possa nos inspirar, nos encorajar, de alguma forma, nos revelando, né? E a gente aprendendo com essas histórias, que olha só como esse povo, apesar de ter ficado ali 40 anos no deserto, em todo momento o Senhor esteve com eles, né? Mas eles poderiam ter simplificado, poderia ter sido algo muito mais simples se tivesse tido uma obediência. Então, a gente citou 2 pontos aqui, né, que a gente aprende com esse capítulo, a organização e a responsabilidade. A gente citou a importância da obediência e a reverência, e aí eu trouxe toda essa história do Mateuzinho aqui, só para que foi realmente algo, é muito bonita a forma que o Senhor nos ensina, né? Porque quando a gente está atenta, a gente consegue tirar aprendizado de tudo. E aquele dia foi tão bonito, porque eu fui vivenciando aquilo, e o Senhor foi me mostrando, olha, você como está sendo agora para o Mateus, eu sou para você, né? Eu sou para os meus filhos. E aí um outro ponto aqui que a gente pode fazer de lição é o significado da consagração. Então, a substituição. Então, a gente, só lembrando, né, que a gente que teve a questão todo o primogênito foi consagrado ao Senhor, quando a gente viu lá, tudo lá em Êxodo, mas aí teve a questão da adoração ao bezerro, e aí então teve a substituição dos primogênitos dos levitas, que simbolizava a consagração e a redenção, né? Lembrando-nos da importância da gente se dedicar inteiramente a Deus. Será que a gente está tendo uma vida consagrada a Deus mesmo? A gente consagra tudo ao Senhor, né? Senhor, olha, esses aqui são os planos que eu fiz, mas assim, eu não quero viver os meus planos, eu quero viver os seus planos, né? É consagrar realmente tudo a Ele, e a gente está disposta a ouvir o que Ele vai dizer. Talvez Ele fale, não, isso aqui não tem nada a ver, não. Rasga isso aí, o plano é outro, é outra coisa aqui para você, né? E outro ponto, um quarto e último ponto, é papel da liderança espiritual. A nomeação de Eleazar como supervisor dos levitas destaca o papel crucial da liderança espiritual na orientação e na administração do culto e das práticas religiosas. Então, né, gente, só para a gente fechar aqui, que acho que não vai dar tempo de fazer o próximo, né? Flavinha, você levantou, né? Pode falar, gente. Às vezes eu não tô olhando aqui, mas pode abrir e falar, viu? Peraí que eu vou... Oi, eu queria só ler aqui um versículo aqui do Novo Testamento, que está em 1 Pedro 9, ou 2,9. 1 Pedro 2,9, fala: Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Então a gente vê aqui que houve um chamado, né, para aquele povo. Os levitas, eles foram separados por Deus, né, para servir ali no tabernáculo, né, e desempenhar ali umas funções específicas. E nós também, nós somos chamados, né? Nós somos comissionados por Deus para servir no reino dele. Então, aqui todos nós temos um papel, né, um propósito, né, no corpo de Cristo, na igreja. E Deus, ele nos capacita, né, com dons espirituais, né, com funções, né. E esse povo aí, eles foram separados, né, os levitas. Então, assim, nós vemos que todos nós temos um chamado, né. E esse chamado aí dos levitas, eles foram especificamente chamados para servir ao Senhor, né? Então, Deus escolheu eles, né? Deus escolheu eles como um povo especial, né? Um sacerdócio real, né? Para proclamar ali as virtudes. Então, assim, nós vemos que Deus, ele nos chama também, nos capacita. É só a gente realmente dar lugar, né? Dar lugar para ele. Só isso que eu queria complementar.
Ah, maravilhoso, foi maravilhoso. A gente tem que assumir essa posição de escolhidos, né? De Isso. escolhidos, temos que assumir realmente isso. E só para última coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, que também tinha aqui na minha Bíblia e que eu acho que é, né, bacana, que ele falava aqui o seguinte: a posição e os deveres dos levitas. Então aqui a gente vê os meraritas, que eles acampavam ao norte, tá? A gente vê aqui em cima, ó, guardando e transportando os componentes estruturais do tabernáculo. Então, desde as tábuas, travessas, colunas, bases e tudo mais. Agora tinha os gersonitas, que eles acampavam a oeste, guardando e transportando as coberturas, cortinas e telas de entrada do tabernáculo. E os coatitas, ó, acampavam ao sul. Então, eles transportavam os itens dentro do santuário do tabernáculo, tanto a arca, a mesa, candelabro, altares, vasos e telas. Os Moisés e os sacerdotes, eles acampavam a leste, guardando o santuário do tabernáculo e protegendo Israel. Então, olha só, né, gente? Como é tudo ordenado. Não é assim, qualquer um vai lá e pega, sai na correria. Às vezes a gente é aquelas loucuras. Eu vejo eu aqui em casa, às vezes, por falta de organização, sai correndo, aí pega os negócios, esquece a bolsa da criança, esquece não sei o quê. Aí você vai ver, chega no carro, ai meu Deus, cadê a chave do carro? Ficou lá em cima, volta correndo para pegar aquela bagunça, né? Você vai ser com o Senhor, não, gente, não é. É coisa organizada previamente, cada um sabe a sua função, você faz isso, você faz aquilo, você aquilo. Eu presto atenção sempre no meu trabalho, né, também com o pessoal, porque assim, quem está numa papel de liderança tem que organizar e ordenar e observar se está funcionando, né? Então eu vejo lá, às vezes, ai, quem que tirou o lixo da autoescola? Tinha uma época que a gente deixava meio livre. Então, meninas, à noite sabe que tem na hora de fechar, tem que levar o lixo embora, né? E tem que fazer, tem que pôr o alarme, tem que jogar o lixo, tem que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ficava meio livre para tinha que fazer, não importava quem. Aí ia ver no dia seguinte, cadê? Ah, mas o lixo ficou aqui. E, gente, era no dia seguinte, ai, esqueceram de desligar aqui esse computador. A gente falou, não pode ser assim, vamos ter que dar nome. Fulano, então, quem vai ser o responsável do lixo? Fulano. Quem vai ser o responsável de colocar o alarme? Ciclano. Quem vai ser o responsável de imprimir o quadro de aula do instrutor? Beltrano. E aí, quando a gente colocou nomes, né, aí você vê o negócio fluindo. E quando o negócio não acontece, a gente sabe quem a gente tem que ir lá e cobrar. Então, você vê como Deus coloca que não é assim, qualquer um carrega a arca, qualquer um pega o candelabro, qualquer um. Não, tinha toda uma organização. Será que na nossa vida a gente está sendo ordenada? A gente está previamente, porque quem se antecipa governa, né? Quando a gente tem a coisa organizada, o negócio flui de uma forma leve. Então, assim, o Senhor estava preparando tudo para eles irem para a Terra Prometida e eles iam ter desafios quando chegassem na Terra Prometida. Não dá para chegar de qualquer jeito desordenado, bagunçado, né? Cada um nem sabendo o que eu estou fazendo aqui. Não, é um negócio ordenado. Olha que bonito isso. A gente entender como a gente tem que trazer esse princípio para nossa vida, né? A ordem. A ordem. E é isso, gente. Não vai dar para fazer o próximo, né? Eu queria fazer o 4, mas tudo bem, fica para amanhã. Alguém quer compartilhar mais algo? Mas, falando aí da dedicação do serviço, né? Eles foram designados, né, para cuidar das responsabilidades ali sagradas do tabernáculo, né? E aqui em Romanos 12:1, deixa eu abrir aqui rapidinho, peraí. Romanos. Se alguém puder, tiver mais fácil aí. Deixa eu só ver aqui. Romanos 12:1. Aqui, ó. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Eu gosto muito desse versículo. A gente deve oferecer a Deus, né, o nosso culto racional. Então, os levitas, eles foram designados, né, para poder assumir as responsabilidades, e nós também, como cristãos, né, nós também somos chamados, né, para oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, essa dedicação ao serviço de Deus, aí, ela deve ser total, né? Deve ser sem reservas. A gente deve se comprometer a fazer a vontade dele em todas as áreas da nossa vida, né? Esse também foi o exemplo de Cristo, né? Ele veio, né, como um exemplo de serviço, de dedicação, né, a Deus, né? Ele veio não para ser servido, né, mas para servir e para dar sua vida em resgate, né, por muitos. Então a gente deve também, né, servir uns aos outros, né, com humildade, com amor, colocando as necessidades, né, acima das nossas. Então aqui tudo aponta para Cristo, né, que é o nosso exemplo.
exemplo de dedicação a Deus, né? Exemplo de serviço ao Senhor. Ô, Flá, encerra pra gente, então, depois, se alguém não quiser mais comentar nada, ou você também compartilhar uma coisa, depois encerrar com a oração. Maravilhoso, muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vou encerrar aqui, então, com a oração. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigada por esse estudo, Senhor, por abrir os nossos olhos, Senhor, para que possamos, Pai, entender a Tua obra, entender que somos, Senhor, chamados, que somos separados, que somos filhos Seu. Muito obrigada, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Às vezes, como a Mayara falou, a gente desvia, Senhor, o nosso olhar, os nossos caminhos, mas que o Senhor possa ter, Senhor, misericórdia das nossas vidas, ó Pai, para que possamos, Senhor, ser usados por Ti, Senhor, porque somos um povo especial, nós somos sacerdócio real, nós somos chamados, ó Deus, para proclamar as virtudes de Jesus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós te adoramos, Senhor, porque nós somos, Senhor, filhos amados, ó Deus, e queremos te adorar, te glorificar, te exaltar. Queremos falar, Senhor, do Senhor todo o tempo, ó Deus, que o Senhor nos capacite a todo momento, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, ó Deus, para saber com quem falar, ó Deus, e que possamos nos entregar, ó Deus, como sacrifício vivo, ó Deus, a Ti, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, que o Senhor possa, Senhor, visitar cada um aqui neste dia, meu Deus, que o Senhor possa visitar o trabalho, que o Senhor possa visitar as empresas, ó Pai, que o Senhor possa derramar, Senhor, chuvas de bênção, ó Deus, em cada lar aqui representado, meu Pai. Coloco, Senhor, a vida da minha irmã em Tuas mãos, Senhor, que ela está ainda internada, continua internada, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, Pai, reestruturando ali a mente dela, ó Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, colocando ela, Senhor, no devido lugar onde o Senhor quer, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, dar alta a ela, Jesus. Em nome de Jesus, ela precisa voltar para casa, cuidar dos filhos dela, ó Pai. Que ela possa reconhecer, Senhor, o Senhor na vida dela, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar um dia abençoado na Tua presença. Eu te agradeço por mais um dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, bom dia. Continue orando lá pela minha irmã. Amém. Ela ainda está internada. Nós vemos, né, que como é complicado, né? O esposo dela mesmo falou que teria que ir alguém, um familiar, ir para lá para poder cuidar dela.